Vamos lá para o nosso quinto episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Quem fala aqui é Júnior Salles, junto aqui com meu parceiro, amigo e sócio, Jonathan. O tema que nós vamos falar aqui agora é um tema que eu trabalhei com isso praticamente a minha vida profissional quase toda, que é planejamento. Só que aqui nós vamos focar bastante em planejamento de vendas. Fala aí, Johnny, como é que vai ser nossa conversa hoje? Bom, animado aqui, feliz por estarmos reunidos para poder entregar uma ferramenta que pode ajudar tanto as empresas a crescer, profissionais de vendas a conseguir seus resultados, e animado para a gente poder destrinchar isso aqui, porque cada vez que a gente fala sobre o tema que nós vamos abrir aqui, que é o planejamento de vendas, isso com certeza gera muitos insights, inclusive para que a gente possa melhorar os nossos processos internos, né? Então, nós vamos destrinchar aqui hoje um tema específico que é planejamento de vendas. Exato, exato. Você que está escutando a gente aí, já clica aí, já compartilha para os seus colegas, para os seus amigos, que você sabe que esse é um tema fundamental para quem trabalha com vendas. Enquanto isso, já aproveita, segue a gente lá no Instagram, @venda.humanizada, e compartilhe com seus contatos e todo mundo do mundo de vendas. Johnny, cara, me fala um pouco sobre o que você entende de planejamento de vendas. Vou te contar a história que a gente sempre começa quando a gente está junto em várias palestras, que estamos juntos, você e eu, ou treinamentos de vendas. E tem uma das frases que a gente diz bastante, que isso aqui traz claramente quem é o Brasilzão que a gente vive quando fala em profissionalização de vendas. Quem nunca viu a história do... Eu tenho um sobrinho, uma prima que fala bem pra caramba, põe ele em vendas lá que ele vai ir bem. Já começou tudo errado, né? A gente sempre brinca assim, dizendo isso. É porque a pessoa fala bem, ri, conversa bastante, expõe, vem, expõe, depois você ajuda a cuidar, para o coitado poder ter resultado, né? Então as pessoas já começam na carreira de vendas achando que é assim, deixa a vida me levar. E isso por si só já é falta de planejamento. Se não planeja quem você vai trazer para dentro do seu time, cara, com certeza não tem. Dificilmente as empresas têm um plano de como atingir seus objetivos. E esse, do meu ponto de vista, é um dos primeiros e maiores erros que faz com que tantas empresas quebrem entre os seus 4 ou 5 anos, se eu não me engano, que tem uma pesquisa que mostra isso, né? Que grandes empresas do Brasil quebram até seu quinto ano, não é isso? Grandes não, porque elas não chegam a ficar grandes. Pois é. Elas acabam muito antes de ficar grandes. É legal que eu trouxe aqui, porque a gente vai ampliar um pouco o espectro de planejamento de vendas. E quando a gente fala no mercado de maneira geral de planejamento de vendas, sobretudo no varejo, a gente está falando, né, quando eu estou fazendo planejamento de coleção, né, que eu estou falando muito mais da compra, eu estou falando aí do planejamento mensal, né? Aqui a gente vai falar, inclusive, até do planejamento do ponto de vista de estrutura, de time, para que eu consiga, de fato, trazer os resultados de acordo com a estratégia da empresa. Exato. Por formação, eu venho da área de ADM, né, de administração, e anos depois da minha primeira formação, eu vejo que o quão importante é algo que eu bati tanto lá na faculdade e não entendi a importância daquilo, que é o tal do PDCA. Para quem é da área de administração, muito já se ouviu falar. O planejamento ele tem algumas etapas, ele tem 4 passos básicos que, quando bem executados, eles garantem o resultado. Então, olha só, eu falei bem executados porque mais importante do que o planejamento é uma frase de um parceiro nosso que diz que vem o fazejamento. Lembra disso? Sim, sim. As pessoas, então, muitas vezes não têm o hábito de planejar, e alguns, às vezes, planeja, detalha, deixa bonito, faz um desenho, a coisa mais linda do mundo, mas não põe em execução. E aí, se eu não executo, a coisa não anda. Quando a gente fala de planejamento, tem 3 mentalidades. Nós temos a mentalidade primeiro, que é a mentalidade de vamos parar e vamos pensar na estratégia. Eu já vou jogar para você os 3 elementos aí. Mas a gente tem o pensar, vamos parar e pensar na estratégia do plano. A gente tem o segundo ponto, que é vamos pensar taticamente como nós vamos desdobrar a estratégia. E nós temos o terceiro ponto, que é a operação, a execução, como fazer de fato isso tudo acontecer. O maior erro é que pula-se as 2 primeiras etapas, né, de pensar estrategicamente, pensar taticamente, e a parte de todo mundo para execução, sem nem sequer pensar em que resultado vai chegar. E eu já vi times de vendas que a gente começa a conversar e vai ver que nem se tem uma meta clara. Cara, planejamento, né? Quando a gente fala principalmente de vendas, a gente encontra um grande desafio, porque é a questão do imediatismo.
né? Então, muitas vezes as pessoas, cara, vivi isso a minha vida inteira. Passa meses ali planejando. No momento que vai para a execução, qualquer desvio de rota já joga tudo por aquele planejamento e começa outra coisa, né? Ou seja, muitas vezes eu não tenho paciência de seguir o plano e nem sequer de testar se esse plano está aderente ao que a gente quer. Então, você desenha estratégia, mas se você passou 3, 4, 5 meses desenhando uma estratégia e você não colocou no plano, no planejamento de execução, possíveis ajustes, qual é o risco se você deixar a construção para trás? Ou seja, você perdeu todo aquele tempo de montar a estratégia. O que você diria para aquelas pessoas que falam assim que planejamento é perda de tempo, que o negócio é sair executando? Olha, eu falo o seguinte, pensa se você quer ir para alguma cidade, você vai fazer uma viagem, sem você olhar a rota. Quanto tempo você acha que você vai demorar para chegar? Pode ser que você chegue, mas quando você planeja, você tem a oportunidade de investigar e entender quanto tempo você vai levar, quanto você vai gastar, quais são os recursos que você precisa, e isso não garante que você vai chegar no seu resultado conforme você planejou, mas ele te dá uma direção, aumenta a probabilidade de você atingir aquele resultado no menor tempo, com o menor custo e da melhor maneira. Sensacional. E é aqui que a gente vai começar a partir a desenhar como levar um planejamento de vendas para dentro do teu time, ou se você também é um vendedor e que atua por conta própria, como é que você destrincha um planejamento? Basicamente, é exatamente você olhar qual resultado eu quero alcançar, quais são os resultados que eu estou obtendo, quais os recursos ou os meios que eu já possuo para chegar no resultado que quero. E também tem aquilo que falta, né? Porque nem todo plano é perfeito. Na verdade, todo plano ele sai com algumas lacunas, na sua grande maioria. Que lacunas? Que são aqueles recursos que eu ainda não possuo, não tenho. Tem coisas que eu quero alcançar, atividades que eu quero fazer, mas eu ainda não possuo recurso. E quando a gente fala de vendas, isso muito acontece. Aí a gente vai falar sobre, até começar a abrir sobre as estratégias. Vamos lá para o plano. Vamos pensar estrategicamente. Quando a gente pensa nas estratégias, por exemplo, a gente precisa pensar como nós vamos atrair clientes. Como é que nós vamos abastecer o nosso funil de vendas? E existem tipos de estratégia. Tem o marketing digital, existe estratégia de inbound, outbound, o porta a porta. Hoje tivemos reuniões, uma atrás da outra, e em muitas reuniões os diretores dizem, aqui ainda existe o porta a porta, que é o vendedor, pastinha debaixo do braço. Qual a estratégia nós vamos adotar, né? Sim. E no momento da definição da estratégia, primeira coisa, né? Precisa entender onde é que eu estou. Os mineiros me ensinaram um termo muito interessante que é pão que eu tô e pão que eu vou. Primeiro preciso entender onde que eu estou, depois onde eu quero chegar. E aí sim, definindo aonde eu quero chegar, eu preciso construir uma estratégia para chegar lá o mais rápido possível com os melhores resultados. Então, um dos principais problemas e erros que eu vejo é que assim, eu não tenho indicadores. Como é que eu vou definir o meu caminho? Como é que eu vou construir uma estratégia se eu não tenho as etapas que eu vou seguir sendo medidas? Se eu não sei quanto eu estou vendendo, se eu não sei quanto eu estou tendo de lucro, se eu não sei quanto eu quero ganhar do mercado, se eu não sei o tamanho do mercado disponível para poder crescer. Então, são perguntas que eu preciso fazer e muitas vezes a gente precisa fazer um mapeamento. Vou até trazer aqui, por exemplo, uma questão da matriz SWOT, né, que vai falar das minhas fraquezas, falar das minhas forças, das minhas oportunidades, das minhas ameaças, para entender o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar, quais são as oportunidades do mercado e quais são as ameaças que o mercado tem em relação ao meu negócio. Então, quando a gente fala, eu não quero expandir tanto, porque senão a gente vai demorar 8 horas aqui para falar sobre todo o processo. Mas estou falando aqui no momento em que eu vou construir uma estratégia, eu preciso saber onde que eu estou. Primeira coisa, onde é que eu estarei. Estou falando isso, Jânio, porque é muito comum, e hoje eu perguntei aqui numa reunião, cara, quanto é que você vendeu o ano passado? E o cara não sabia. E a gente pode até já destacar, e para quem está tendo contato conosco, que veio direto desse episódio, você ainda não ouviu, não assistiu o episódio sobre processo de vendas, para aqui, volta lá no processo de vendas. Se você não tiver um processo desenhado, que você consegue quantificar quais resultados você está tendo, se você não tem etapas bem definidas, a nossa primeira ferramenta que a gente vai falar aqui para sair em planejamento, que tem probabilidades de fechamento,
a primeira ferramenta vai ser o funil de vendas e vai estar amarrado lá no processo de vendas. Aí eu te convido a voltar aí alguns episódios e ir lá ver sobre o processo, como construir e desenhar o seu processo de vendas. Porque o plano, ele não é algo assim, embora ele traga probabilidade, não quer dizer que está cravado na pedra, né? Não quer dizer que eu fiz um plano, desenhei e tudo vai ocorrer muito certinho. Muito pelo contrário. Tem uma frase que eu já te ouvi falar em alguns momentos, e recentemente, eu acabei cocriando em cima da frase. Eu te ouvi falando assim uma vez. O Mike Tyson, ele tem um planejamento muito bem detalhado. Até ele subir e tomar o primeiro soco na cara. Não é mais ou menos assim que você ouviu? Todo mundo fala isso, né? Então, assim, o plano, ele é muito lindo até eu subir no ringue e tomar o primeiro soco na cara. A hora que eu tomo o primeiro soco na cara, cadê o plano? E eu peguei isso pra mim e comecei a pensar, o plano, o Johnny, eu enxergo ele assim, o plano eu faço ele contando o que eu vou fazer na hora que eu tomar o soco na cara. O plano, ele vem eu faço o plano pensando quais são as minhas ações, como eu vou caminhar e, principalmente, a hora que a coisa não acontecer. Qual é o plano B? Como é que eu vou agir aqui para chegar lá no resultado que a gente quer? O primeiro passo de um planejamento de vendas é qual o resultado você está tendo. Ponto 2, qual é o resultado que você vai buscar? Em seguida, como nós vamos fazer nessa transição entre o ponto A até o ponto B. E para isso vai ser fundamental o tal do funil de vendas, que vem lá da ferramenta, que a gente falou tanto sobre isso hoje, no decorrer do nosso dia, que é o CRM, né? E falamos também lá no processo de vendas, tanto sobre a ferramenta quanto ela é fundamental. E para a gente falar de planejamento de vendas, eu preciso, se você não ouviu, como o Johnny disse, volta lá, você precisa entender sobre o seu processo de vendas, você precisa entender sobre o seu perfil ideal de cliente. Inclusive foi o nosso último episódio. Porque dentro do perfil ideal de cliente do meu processo é que eu vou desenhar um plano para atingir aquele resultado que eu quero, né? E dentro do planejamento de vendas, eu parto lá de trás. Primeiro, quanto que eu quero vender? Ou seja, muitas vezes é quanto eu preciso vender, mas vamos falar aqui, quanto que eu quero vender? Beleza. O meu time tem capacidade para vender isso? O meu time tem os recursos, tem as ferramentas, eles têm uma lista de prospecção para poder fazer essa venda? Se eu vou lá para o varejo, acaba ficando mais amplo ainda. Dentro disso que eu quero vender, qual que é a média de vendas por vendedor? Eu tenho a quantidade de vendedores corretos dentro da minha loja? Eu tenho uma coleção que vai me ajudar a construir essa venda? Quando eu falo de coleção, eu estou falando de estoque. Se eu tenho a quantidade de estoque suficiente, se eu tenho a qualidade do meu estoque suficiente, porque às vezes você olha lá para a loja está cheia de estoque. Tem um monte de peças lá. Só que a qualidade estava ruim. Talvez eu tenha produtos muito antigos, produtos que estão fora da coleção. Eu tenho, por exemplo, mais calças do que camisas. E muitas vezes, quando a gente vai em algumas empresas, a loja ela é cobrada de entregar um resultado, só que a empresa não tem recursos para poder entregar esse resultado. Então, o planejamento, se você está falando de varejo, ele também envolve a questão do que você vai vender na loja e do time. E depois do time a gente vai entrar aqui, inclusive, utilizando o modelo de funil de vendas também para o varejo, assim como a gente faz no B2B. E olha só, né, como é interessante, como as coisas estão cada vez mais rápidas, como é que o mercado está cada vez mais rápido, a evolução e a dinâmica do jogo, né, em vendas. Primeiro você tem as empresas que não... Cara, se a gente parar e perguntar, eu quero convidar você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Você tem ideia de o quanto custa um cliente para sua empresa? Qual é o preço que você paga para trazer e converter um cliente? Você tem ideia de quão rentável é um cliente dentro da tua empresa? Quanto tempo ele fica? Se ele permanece por muito tempo? Isso tudo já são indicadores que eu já vou jogar aí, Júnior, que deveria estar hoje no mercado de hoje, na ponta da língua de empresários, de empreendedores, inclusive de gestores comerciais. Essa é a minha maneira de pensar. Agora, essa é a máxima da evolução. Se a gente dá um passo para trás, pouquíssimas pessoas param para analisar os resultados que tem, que é no processo de vendas que a gente viu. E se a gente volta lá atrás, como foi que nasceu vendas, e acredito eu que é daí que não se tem tanto hábito de planejar os times comerciais, é que antigamente vendas é assim, cara, vamos faturar, vamos sair vendendo e vamos faturar, vamos sair vendendo e vamos faturar. Olha a evolução da coisa. Antigamente eu vendi, eu faturei um pouco, eu sobrevivo com isso. Aí depois, cara, somente o faturamento não traz resultado. Eu preciso ampliar e crescer e me tornar grande rapidamente.
Terceira evolução, só ficar grande não adianta. Hoje em dia as empresas precisam olhar para o quão lucro ela tem na última linha, né? Sim. E talvez, Johnny, cara, eu conheço muitas empresas que faturam muito, muito, muito. E até hoje não tem planejamento. Acontece que hoje o mercado está muito mais competitivo. Hoje eu tenho o cliente podendo comprar qualquer coisa pela internet. Ele não necessariamente precisa ter a loja dele, né? Então, estou falando aqui especificamente de varejo. O cara não tem planejamento de compras, ele não tem um planejamento de vendas. E da vida inteira ele sempre foi tocando desse jeito e deu certo. Só que no momento em que o mercado começa a ficar mais competitivo, eu preciso otimizar os meus recursos. E para otimizar os meus recursos, eu preciso planejar. Porque toda vez que eu deixo para a última hora, eu sempre vou acabar gastando mais tempo, mais dinheiro e a tendência de atingir o resultado vai diminuindo cada vez mais. E aí, se a gente pensar na maneira estratégica, então para quem eu quero vender, quanto eu quero vender e do que eu quero vender. E como? E como eu vou vender, né? Então, a hora que eu traço, bom, eu quero chegar no resultado de faturamento, de vendas, no final do meu período, num valor X. Ok, para chegar até esse valor, o quão vai me custar, quão eu vou ter que investir no meu time comercial. Se é uma estratégia inbound, o quanto eu vou investir em marketing. Se é outbound, quais vão ser as estratégias de logística? Eu vou bater na porta do cliente, eu vou atrair o cliente até a minha empresa, eu vou contratar times comerciais. Cara, tudo isso aqui parece que é simples. E não é. E olha como uma bagunça que o pessoal às vezes faz rapidamente. Coloca um monte de gente dentro de uma sala e vão embora, vão vender. Aí você tem 2 pessoas garantindo o resultado, coloca 6 pessoas dentro de uma sala, 2 pessoas estão de fato garantindo o resultado, outras 4 estão trazendo só despesa e custo. E problema para dentro da empresa. Tudo porque faltou planejamento, porque tem um tópico que entra aqui, que é o que a gente começou falando aqui nesse podcast. Dependendo da estratégia, de o que e para quem eu vou vender, é aqui que eu determino qual é o perfil de vendedor que eu vou trazer para dentro da minha operação. Um planejamento, né? Para deixar mais simples aqui, porque a gente acaba abrindo muito, mas eu vou deixar muito mais simples. Você tem que fazer esse desenho de trás para frente. Eu vou pegar um exemplo aqui do mundo B2B. Até que você quer vender, certo? Dado que você quer, vou fazer uma conta aqui com 100, não 100 é mais fácil, né? Eu quero vender 100. Beleza. Quantos clientes? Qual que é o meu ticket médio? Meu ticket médio é 10. Legal. Então, para eu poder fazer 100 de faturamento, eu preciso vender para 10 clientes. Beleza, mas são todos os clientes que eu converso, que eu vendo? Não. Então, aí você já começa a perceber a necessidade de medir as etapas da venda. Se eu não converto todas as vendas, então eu não posso falar só com 10 clientes. Porque se eu falar só com 10 clientes, eu não vou ter 10 vendas. Então, com quantos clientes eu tenho que falar para poder fazer 10 vendas? Dentro do processo B2B para quantos clientes eu preciso apresentar uma proposta numa reunião para poder fazer 10 vendas? Dependendo da sua taxa de conversão, se você tem uma taxa de conversão de 10%, significa que você precisa fazer 100 reuniões. E para você fazer 100 reuniões, quantas ligações você precisa fazer? Quantos clientes você precisa abordar para que você tenha 100 reuniões? Não vão ser 100 clientes, vai ser muito mais do que isso. Por isso, você precisa medir as suas taxas de conversão em cada uma das etapas. Como eu trouxe um exemplo do B2B, eu vou trazer um exemplo do varejo também. No varejo, cara, eu vejo pouquíssimas empresas medindo as taxas de conversão de quantos clientes entram na loja, quantos foram para o provador, quantos de fato fecharam. E aí eu recebo uma meta no próximo mês e eu falo, nossa, mas essa meta está muito alta. Eu não sei se eu vou conseguir. Por que eu não sei se eu vou conseguir? Porque eu não estou medindo. Agora, se eu recebo uma meta e eu já sei, e eu falei que entrar no X clientes da minha loja, eu tive uma taxa de conversão X de venda, aí eu já vou calcular, cara, se eu tiver um fluxo igual ao do mês passado, eu bato a minha meta. Ou eu teria que ter um aumento de fluxo. Aí você olha para a sazonalidade. Esse mês que vem agora é um mês de mais fluxo ou menos fluxo? Opa, esse mês é de menos fluxo. Significa que você vai ter menos fluxo que o mês anterior. Logo, você precisa construir maneiras de trazer clientes para a loja e não só depender do fluxo. Ou seja, se você começa a medir as suas taxas de conversão, antes mesmo de começar o mês, você já sabe o quanto desafiador vai ser. E saber antes é muito importante, porque você consegue construir estratégias para poder sanar aquele ponto. Sabe qual que é o principal problema, Johnny? É você descobrir que você não vai bater a meta faltando 5 dias para fechar o mês. Aí nem tem mais o que fazer, né?
Exato. Já foi. Olha só, o quão importante você apresentando agora, apresentando como analisar, eu fiquei me perguntando aqui a importância de se questionar, né? Como é que é importante o diretor, o gestor comercial, estar se questionando os resultados, os indicadores de resultado, porque é aí que a gente começa a olhar e falar assim, mas será que eu, de fato eu estou bem? Qual que é a estratégia? Olha como que pula entre esses 3 pontos, entre estratégia, tática e operação. Que vendedor que eu trago? Depende. Para chegar lá no ponto que eu quero, será que eu tenho que abrir mais cliente? E se ao invés disso eu entendi que o meu produto X, Y, Z aqui, ele tem mais lucro e é o que mais vende no mercado, e para esse tipo de... Eu já tenho clientes que estão comprando, eu tenho 3 produtos, tem 3 referências que eu vendo, eu estou vendendo uma referência para um cliente que já compra as outras 2. Por que que eu vou atrás de novos clientes? Júnior, o que a gente vê de empresas loucas atrás de clientes novos e pisoteia, parece que assim, é aquela loucura para conquistar. Aí conquistou o cliente fica largado dentro da carteira. Sendo que dentro de casa, muitas vezes a melhor estratégia é vender para quem já é teu cliente, para quem está dentro da tua carteira. Primeira coisa. E aí quando você olha para um cenário desse e começa a se deparar e pensar um pouco, quem é o meu cliente então que eu tenho hoje dentro da minha carteira? O quanto eu tô vendendo para ele? Quanto tempo esse cara fica comigo dentro da minha empresa, que é o LTV, né? Sim. Vou deixar para você falar um pouco mais sobre CAC, sobre LTV. Mas quando eu olho para isso, eu começo a pensar, qual estratégia eu vou adotar? Será que eu preciso vender para mais clientes novos? Se eu vou para um cliente novo, eu preciso de um vendedor mais hunter. O que é hunter? É aquele cara que... Cara, eu costumo dizer que é aquele que rói os dentes, sabe? Enquanto tá no jogo. Esse já tem um perfil mais pragmático. Eu preciso de alguém que esteja mais pronto para lidar com muita pancada no dia a dia. Cara, se eu vou para um outro momento, que eu quero vender mais para minha carteira, que eu estou visando mais para relacionamento, que eu quero melhorar e ampliar o quanto os meus clientes ativos estão comprando, aqui eu preciso muito mais de um perfil mais estável, mais mais estratégico, alguém que planeja melhor, que tem mais empatia, que gera relacionamento. Pronto, parar e pensar assim já me fez pensar que as pessoas que estão na operação, dependendo da minha estratégia, eu vou ter que mudar. Exato. Porque se a média de resultado dessas pessoas não vão bater a meta, eu preciso fazer algo diferente. Eu não posso simplesmente colocar uma meta maior sem planejar. Porque se eu vou vender mais, o que eu vou fazer de diferente para vender mais? Tem uma outra coisa que, cara, essa eu tomei uma no estômago, nós estávamos juntos. E eu aprendi isso recentemente com nossos grandes parceiros aí no mercado, que é o Carlos Bush. Lembra desse momento em que a gente estava em um papo e aí a gente falando sobre planejamento de vendas? E ele contou uma história onde um dos diretores olhou para o time de vendas e disse assim, o time muitas vezes bate a meta porque a meta tá fraca, né? Eu vou crescer 10% contra o mês passado, 10% contra o ano passado. E eu lembro que ele disse assim para nós, e me fez principalmente eu pensar na época, qual que é a meta? Por que não crescer 4, 5 vezes o ano passado? Na minha cabeça já bate 4, 5 meses, você tá louco? Cara, ele deu uma pergunta que foi, peraí, a resposta que vem é, tá louco? Não dá pra ir? Tem mercado? Se tem mercado, então dá pra ir. É você que ainda não sabe o como. Cara, o dia que ele me falou isso, gelou por dentro, porque é verdade. Sim. Tem mercado, tem cliente comprando, tem concorrente vendendo, tem como brigar no mercado para conseguir mais share, né? Mais fatia do mercado. Tem mais cliente comprando. Se tem, é uma questão de planejar como é que a gente vai chegar no resultado. Exato. Tudo parte do planejamento. Ou seja, o que eu preciso fazer para atingir esse resultado? Também não pode ser do tipo, toma aqui e vamos correr. Porque é mais ou menos como se eu quisesse ir para algum lugar e simplesmente não pensasse no caminho para poder chegar lá. Eu posso separar aqui em 3 coisas que nós mencionamos que garantem com que o plano tenha probabilidade de você conseguir chegar no seu resultado. Primeiro, qual é a estratégia que você vai adotar? E para isso você precisa saber onde você está e para onde você vai. Da onde vem essas informações? Lá do processo de vendas, do funil de vendas que nós ensinamos no podcast anterior. Dado o ponto que a gente tem dentro do funil de vendas, olhamos as taxas de conversões. Qual é o time de vendas que eu vou trazer? Quantas pessoas eu preciso para atingir o meu resultado? A minha estratégia é mais cliente ou vender mais dentro de casa? 50% cada lado. Vender 50% mais de cliente, vender 50% mais, subir 20% a mais dentro do meu time, dentro da minha carteira de vendas. E por último, eu colocaria aqui que é
parar e analisar o que está acontecendo enquanto você vai executando seu plano de ação, seu planejamento de vendas. E aí, assim, eu vou fazer uma construção aqui como exemplo de como você pode fazer isso de maneira bem prática, mas entenda o seguinte, se você não está medindo as etapas do seu processo, aliás, se você não tem um processo, você nem tem como medir as etapas. Primeiro, tenha um processo de vendas. Depois, meça quais são os KPIs, quais são os indicadores que você está utilizando. Isso vai variar de acordo com cada negócio, até de acordo com cada empresa, porque depende das ferramentas que você tem, depende da estrutura que você tem. Mas digamos que se eu tenho uma meta de vendas, a primeira coisa que eu preciso pensar é, eu tenho uma meta de 100 mil. Da onde eu vou tirar esses 100 mil? Eu preciso separar esses 100 mil em três coisas. Primeiro, qual a parte dessa minha meta eu vou tirar dos clientes que já estão em casa, já são clientes ativos. Quanto eu consigo vender para esses clientes que já compram de mim? Tirei essa parte. Segunda parte, quais são os clientes que estão na minha carteira que compravam de mim e não compram mais? Garanto para você, tem até uma conta, né? Você gasta 7 vezes mais para trazer um cliente novo do que converter um cliente que já está dentro de casa. Então, esse cara aqui está com você, esteve com você e não está mais, esse cara já comprou de você, ele já te conhece. Talvez faltou um pós-venda, talvez faltou uma proximidade ali com o cara para você mantivesse ele e você perdeu. Mas converter esse cara vai ser mais fácil do que você achar um novo. E beleza, então uma parte desses 100 mil eu estou trazendo das clientes que estão na minha carteira, outra parte eu vou buscar nos meus clientes inativos, e aí eu tenho a terceira parte, que são clientes novos. Dado que eu preciso ir em busca de clientes novos, eu preciso saber onde está esse cara, certo? Então, aí eu volto ali para as reuniões. Tá, desses caras aqui que são novos, quantos eu preciso prospectar no mercado para eu poder ter essas reuniões? Então, você mediu as taxas de conversão de cada etapa. Se você precisa, digamos, vender para 10 clientes novos, quantos clientes eu preciso atrair? E aí vai depender da minha estratégia de captação de cliente. É outbound, ou seja, eu vou atrás do cliente, eu vou encontrar os contatos, vou falar com ele. É inbound marketing, eu vou fazer campanhas de tráfego no Facebook, no Google. Eu estou fazendo um trabalho orgânico para fazer com blogs, com posts, para fazer com que os clientes se interessem. O que eu preciso saber é o seguinte, se eu preciso vender para 10 clientes novos, eu preciso trazer, digamos que a taxa de conversão é 10%, para usar o mesmo exemplo, trazer 100 clientes. Como é que eu vou trazer esses clientes? Quando eu entendo como é que eu vou trazer esses clientes, digamos que você só vai usar o tráfego, aí você começa a entender qual é o investimento que você precisa ter para poder ter esses 100 clientes como oportunidade. E aí você tem que medir primeiro, qual que é o preço do meu lead? Quanto que eu estou pagando? Se eu preciso de 100 e o meu lead custa R$50, eu sei que eu preciso investir R$5.000 em tráfego. Obviamente, existem as otimizações que você pode fazer, mas eu sempre vou trabalhar com o número que eu já conquistei. Eu não tenho como saber se eu vou melhorar. Eu sempre vou buscar melhorar, mas eu gosto de trabalhar com o cenário atual. Cara, eu sei que esse cenário aqui eu já conheço. Se eu melhorar, ótimo. Se eu gastar menos, ótimo. Tá bom? Então a primeira coisa é, cara, eu preciso colocar R$5.000 em tráfego. Não, cara, mas desses 10, tem uma parte que eu vou fazer prospecção. Legal, de onde você vai buscar esse contato? É no LinkedIn, é numa ferramenta como o Speedio, é através de indicação. Você precisa planejar isso antes, você não pode deixar para a última hora. E a partir disso você consegue saber quanto você vai investir, quais são os recursos que você precisa, quais são as ferramentas que você precisa para poder atingir o seu resultado. Agora você perceba, né? São pontos que a gente pensa. Do meu ponto de vista, um planejamento de vendas, ele é simples de ser montado. Porque é basicamente você construir assim, onde é que eu tô, como você brinca, onde é que eu vou, quais são os recursos, como é que eu vou fazer para chegar até lá. O maior erro, existem 2 erros que eu presencio na prática. Eu gosto de falar que é a mão na massa, a hora que você está lá no meio da operação. O primeiro deles, às vezes tem um plano, ele não está tão bem estruturado, mas esse plano está na cabeça do dono, ou na cabeça do gestor apenas. Eu já conversei com muitas equipes de vendas, que o dono tem um plano de quanto ele quer faturar até o final do ano. Só tem uma diferença, é só ele que está sabendo do plano. É porque vira o plano estratégico, secreto, mirabolante do dono, que ele fica escondido e não divide com o time de vendas. E isso muitas vezes vem por conta de, mas as pessoas vão saber o quanto que a empresa vai faturar. Se o vendedor souber o quanto eu vou faturar, ele já faz a conta de quanto eu tô. Cara, isso existe e muito ainda dentro do nosso meio que a gente convive hoje no mundo de vendas. E isso é B2B e é varejo. Só tem uma coisa, isso é uma ilusão. O vendedor não pode saber quanto a gente fatura.
O vendedor, cara, eles já sabem. Eles se conversam. Sabe coisa que nem o dono tem ideia aí, né? Para com isso, o cara já sabe. Então não adianta você querer ocultar uma informação. Você precisa ter uma cultura, né, de transparência, que as pessoas saibam o que está acontecendo, dos números, e que esses números não saiam de lá. Mas você não tem garantia. Você não tem garantia, você não querendo falar, porque as pessoas já vão saber. Mas quando você tem uma cultura de transparência, as pessoas tendem a preservar isso dentro da empresa. E esse é um dos maiores erros. Aí eu vou pontuar aqui qual que é o segundo que impede de ter resultado. Então, primeiro, o plano está na cabeça do dono, do gestor, e não desdobra, não bate com o time o que precisa ser feito. Aí tem o segundo que é assim, desdobra, mas fala uma vez quando montou o plano e depois solta. Faz um plano, solta na mão do time e acredita fielmente, piamente, que o time entendeu tudo, para onde vamos e que o resultado lá no final do mês vai acontecer. Que aí é o que você estava comentando. Deixa para medir lá no final do mês. Cara, é sumamente importante que gestores de vendas, diretores das empresas, se for o caso, né, das pequenas e médias empresas, muitas vezes é o pequeno, é o médio empresário ali, ele mesmo, o dono, é quem vai para as reuniões comerciais. É importante que ele pare periodicamente, eu diria minimamente, uma vez por semana, minimamente, uma vez por semana, para olhar se o plano está andando. E o plano está andando não quer dizer assim, eu fiz um plano de quantas equipes, quantos vendedores terei, quantas ligações vamos fazer, quantos e-mails vamos mandar, quantos clientes vamos buscar. E aí solta e não vai acompanhar para ver o quanto está andando durante a semana, para ir batendo com o time. Cara, se na primeira semana eu não conseguir executar o plano que tinha para a primeira semana, eu vou ter que dobrar para a segunda semana. E o que eu vou fazer agora? Que é a bendita da frase que eu disse, que é o que eu me preparo. O Mike Tyson sobe com, diz ele, né? Segundo informações, sobe pro ringue com o planejamento até tomar os primeiros socos na cara. E depois que toma o soco, eu vou me preparar para a hora que vier o soco. Na primeira semana eu já entendi, cara, eu corri atrás dos clientes. Não corri. Então, como é que eu vou fazer para o mesmo time que eu tenho agora, a mesma quantidade de funcionários, para fazer o dobro de ações? Qual vai ser o plano daqui para frente? Ou então, o time até executou as ações. Vou falar uma coisa que eu já passei muitas vezes na vida. Tem um plano, executa o plano, só que o resultado não vem. O time faz o que era para ser feito, mas não vem. Não vem por uma série de coisas que está fora do controle do time de vendas. E por isso que a gente precisa ter o acompanhamento, que é que você está dizendo. Porque o plano é como se fosse um mapa. Só que o território é diferente do mapa. Quando os Estados Unidos estavam invadindo o Afeganistão, né, eles construíam um mapa, né, que era eles imaginavam que tinha ali, obviamente tinha ponto de satélite, só que por conta da distância tinha coisas que não via. E só falava, olha, cara, aqui está dizendo que tem um rio. Se não tem um rio, você passa. Se tem um rio, você não passa. Então não basta só olhar para o mapa e falar, no mapa aqui não tem um rio. Só que lá no território tem um rio. O que eu vou passar com um tanque dentro do rio? Obviamente que não. Porque o mapa está distante da realidade. E só quando você vai para a execução, você vai ver se de fato aquele plano está de acordo com a execução. Pode ser que na execução você perceba que tem alguns ajustes. E se você não acompanhar, você não tem como acompanhar, você não tem como realizar esses ajustes. Então, por isso que é importante você planejar, mas você acompanhar. Mas vou te falar que você falou de 2 pontos, tem um terceiro ponto que, para mim, ele é o mais importante de todos, porque sem ele a gente vê construir um planejamento. São os indicadores. Medir. Se eu não estou medindo cada etapa do meu processo, se eu não estou medindo os meus resultados, se eu não estou medindo quanto eu tenho de faturamento, quanto cada vendedor está fazendo, quantas ligações cada vendedor está fazendo, com quantos clientes cada vendedor está falando, cara, eu não tenho como montar um plano. Porque todo o plano vai ser da minha cabeça. E como é que eu vou acompanhar se eu estou dentro ou fora do plano, se eu não estou tendo o indicador correto para isso? E tem um ponto que, na grande maioria das vezes, o vendedor não entende tanto de indicador de resultado. Ele bate o olho, pode falar, B2B e varejo. Fala-se bastante de taxa de conversão, mas na hora que você pergunta, dificilmente a gente encontra tantos profissionais que sabem explicar o que é ticket médio. Por exemplo, que você mencionou no início, falando sobre estratégia de funil, a pessoa não consegue saber o que são os indicadores e como mexer nos indicadores de resultado. Pensando que a gente vive em um mundo assim, que as pessoas não são tão habituadas com cálculos, com números, qual é o principal erro que a gente vê
entre, por exemplo, se a gente pegar quando você atuava em planejamento estratégico, Júnior, o que mais impedia do planejamento desdobrar na ponta? Cara, o primeiro deles é a comunicação. Segundo, o plano ser construído por alguém que não sabe como acontece lá. É porque no final das contas é o vendedor que não vende, né? Exatamente. Estou lá no meu escritório, passo o plano lá para o meu vendedor, só que eu não sei quais são as dificuldades que ele tem. Eu não sei quais são os desafios que se encontra lá. E aí o PowerPoint, o Excel aceita tudo. Né? Então, ou seja, é um plano sem envolver as etapas, né, que vão executar aquele processo. Para mim, esse é um dos principais erros. E por que é tão importante, né, quem está atuando no planejamento estar junto com o time de ponta, de operação? Porque assim você vai sentir um pouco do sabor do que tem lá na frente, né? Porque como você falou, cara, 2 mais 2 na calculadora dá 4. Cara, na operação de vendas, a hora que você desce lá, a coisa não é tão assim, não é tão simples, também não é tão difícil. O ponto aqui é entender os desafios que acontecem semana a semana, dia a dia, durante a hora, durante o tempo, é não deixar, é evitar que o tempo, o relógio corra, o resultado não venha, a casa vai andando, o período vai passando, né? E o resultado não vai vir. Se eu não acompanhar próximo de, se lá, junto com a minha operação, se está sendo executado aquilo que estava no papel, uma coisa é certa, fracasso no plano é quase 100%. E muitas vezes, né, o plano não fracassa, quer dizer, ele fracassa, mas não é porque o plano estava ruim, é porque eu não executei da melhor maneira. Poxa, eu tentei aqui, deu errado, cara, mas eu preciso avaliar se eu estou fazendo do jeito certo. Às vezes eu faço do jeito errado e falo que o plano não funcionou. Calma, peraí. Desenhei um plano de venda de acordo com cada um dos processos. Aí o cara fala, cara, não está funcionando o plano. Mas você está seguindo o processo? Se você não está seguindo o processo, você não pode falar que o plano não deu certo. Só pode falar que o plano não deu certo quando o processo está sendo executado. Sensacional. Se você pudesse fechar aqui, para a gente caminhando para o final, qual seria uma dica sua para quem trabalhou tanto tempo com planejamento, de comunicar com as pessoas e conseguir fazer com que as pessoas entendam claramente o plano que foi construído? Cara, é destrinchar o plano. Vou dar um exemplo, né, que a gente fala muito do B2B, vou trazer um exemplo bem prático aqui do varejo. Digamos que você tem um vendedor e ele tem que vender 100 mil. Só tô falando tudo de 100 mil, ele precisa vender 100 mil. Quando você entrega a meta para o vendedor, ele fala, cara, mas essa meta é muito alta. Peraí, isso não dá. É muita coisa, a meta está muito alta, não dá. O que você precisa fazer é ajudá-lo a entender o como ele vai fazer esses 100 mil. Então, digamos ali que o seu vendedor trabalha 20 dias no mês. Vou facilitar a conta aqui, né? Se ele trabalha 20 dias no mês, eu divido esses 100 mil reais por 20. Logo, eu preciso vender 5 mil reais por dia. Eu vou fazer o seguinte, cara, se eu preciso vender 5 mil reais por dia, qual que é o meu ticket médio? Eu sei que ele varia, óbvio, eu tenho que observar a sazonalidade, o período, se eu estou período de coleção, período de liquidação, mas você tem ali, não precisa ser valorizado, você tem um ticket médio. Cara, meu ticket médio, para facilitar a conta aqui, é de 1.000. Significa que se eu tenho que vender 5 mil reais por dia e meu ticket médio é de 1.000, eu preciso vender para 5 clientes. Cara, é muito diferente eu falar, você tem uma meta para o mês de 100 mil e te falar, cara, você precisa vender para 5 clientes por dia. Facilita, fica mais tangível. Agora, eu tenho oportunidade de vender para 5 clientes por dia, cara, meu fluxo está baixo. Tem dia que não entra nem 5. Como é que eu vou vender para 5? Opa, aí entra o plano. Por isso que eu preciso pensar nisso antes. Cara, se eu não vou ter 5 clientes na minha loja para poder vender para eles, eu preciso dar um jeito de buscar mais clientes. Eu vou olhar para a minha base. Eu vou reativar clientes. Eu vou fazer prospecção, literalmente, via WhatsApp, prospecção via LinkedIn, para poder atrair esse cliente para minha loja ou converter esses que faltam, 2, 3 que não virão para minha loja, fora da loja. E tem um ponto que abre portas aqui para a gente trazer o destaque, né, do nosso trabalho. E claro que a gente somos vendedores e a gente tem que falar o quão a gente ajuda as empresas, né? Quero pegar o exemplo que você acabou de trazer e mencionar assim. Aí o cara não tem ticket médio, o cara tem que vender 5 mil por dia. Aí quem tá fazendo o plano, desenha o plano e põe que o cara vai vender 5 mil por dia. Só que o coitado, eu vou chamar de coitado, o profissional que tá lá na ponta, não tava vendendo nem 1.000. E agora eu quero que ele saia de 1.000 para 5 mil, assim, porque eu acordei de manhã e senti que o mundo hoje tá mais belo, o sol tá brilhando, o céu tá mais azul e vai todo mundo vender mais. Mas isso não vai acontecer. É fundamental você entender
o que seu time precisa ser treinado. Se eu não cheguei no resultado ainda, se eu tenho um time de vendas que ainda não chega no resultado que eu tanto quero, é uma só questão que isso veio ocorrendo. É porque o time de vendas ainda não sabe como fazer. E como é que a gente faz isso? Treinando. Eu convido aqui quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a conhecer o nosso programa de acelerador de resultados, né, que é o nosso treinamento de vendas. A gente vai para dentro das empresas, porque muitas vezes tem 2 pontos. Às vezes a empresa não está conseguindo criar esse planejamento, né? A gente vai para dentro e cria junto com o gestor e o diretor e os donos, toda a gestão envolvida, com esse plano juntos, a 4 braços ali. Em outros momentos, a empresa tem muitas vezes o plano, só que não desdobra, a coisa não acontece. Por quê? O que as pessoas sempre dizem é porque as pessoas não fazem o que a gente quer que seja feito. E é nesse tópico que é fundamental o treinamento, né? E fica aí a dica, né? Treinamento de venda humanizada arrebenta o resultado. Exatamente. O treinamento é uma das estratégias para você atingir as suas metas e os seus planos, né? Então, indo aqui para o nosso fechamento, mas eu quero, antes de fechar, eu quero trazer, Johnny, um exemplo de como é que é um planejamento dentro do B2B. Até falei ali dos 100 mil, quantos vendedores eu tenho, quantos clientes eu preciso, mas é importante reforçar isso, porque muitas vezes eu dou a meta para o vendedor, falo, cara, você precisa vender X. Só que você acredita que ele vai fazer os 100 mil? E ele diz que ele vai fazer também. Só que a gente descobre que ele não está fazendo lá no dia 25 do mês. Ou seja, faltando 5 meses para terminar. Então, por isso eu preciso construir um plano e falar, cara, para vender isso aqui, você precisa falar com tantas pessoas, você precisa ter tantas reuniões, senão você não, com um ticket médio tanto, porque senão você não vai converter. E diante desse desafio, você montar um plano de como sanar esse gap, que pode ser através de um treinamento para poder melhorar a prospecção, pode ser através de um treinamento para melhorar a conexão com o cliente, pode ser através de aquisição de ferramentas, pode ser através de pedir ajuda para outras pessoas, mas o mais importante é você saber o tamanho do seu desafio antes do jogo começar. E depois que o jogo está começando é muito mais difícil. Você vai ter muito menos tempo para poder ter os ajustes necessários. É, exatamente. Quando a gente fala de treinamento, direcionamento, acompanhamento, isso aí é assim, né? Terminou uma semana, próxima semana, novos treinamentos, novos direcionamentos. Eu faço muita a comparação com o time de futebol, porque é de fato muito parecido. Ganhou um jogo, cara, o próximo é jogo novo, e jogo novo é adversário novo precisa de novos treinos, eu preciso lidar com aquilo que eu fui bem, eu preciso repetir, aquilo que eu fui mal, eu preciso desenvolver. Se eu estava acertando o chute com a perna esquerda e estava errando com a direita, eu tenho que manter a esquerda e aprender a chutar com a direita agora. Cara, não tem como. Treinamento, acompanhamento, direcionamento lá com o seu time comercial. Para a empresa que quer bater meta, que quer crescer constantemente, é fundamental. É isso aí. Pela aqui do nosso final, Johnny, me fala aí qual que... Cara, voou o tempo aqui. Primeira coisa, eu tô olhando aqui pro relógio e falei, cara, não é possível, já passaram quase 45 minutos. Tem muito conteúdo para trazer aqui ainda. Vou até pedir para quem tá ouvindo aqui a gente, coloca as suas dúvidas aí. A gente tem uma caixinha, normalmente a gente coloca uma enquete. Escreve aí o que você gostaria de aprender aqui com a gente. Lá no nosso Instagram também, manda mensagem pra gente no direct e a gente vai postar nossa capa do podcast, provavelmente amanhã. Então, escreve lá nos comentários o que você gostaria que a gente falasse aqui. Isso contribui para que a gente construa o conteúdo. Johnny, para encerrar aqui, agora sim, qual que é a palavra do dia de hoje? Cara, eu fecho aqui com direcionamento. Direcionamento, quando se fala de vendas, é o ponto principal, cara. Show. Eu vou não trazer uns... Desculpa, só para reforçar o que você sempre fala, que direção é melhor do que velocidade. Você sempre fala algo assim, né? Sim. Direção é muito mais importante que velocidade. Porque se você senta numa Ferrari sem volante e acelera, cara, o estrago é grande. O estrago é grande. Bem... E às vezes as pessoas falam de escalar. Se eu não tenho um planejamento, pode ser que eu esteja escalando um problema. Pois é. E não um resultado. Acabou de costurar, é isso aí, eu fecho com direcionamento. Legal. Eu vou trazer aqui uma frase que eu acho muito interessante, do William Thomson, né, que foi um físico irlandês do século XIX, que ele fala, não se pode melhorar aquilo que não se pode medir. Maravilha. É isso. Excelente episódio. Então, você que está ouvindo a gente aí, não esquece de compartilhar esse episódio com as pessoas que você conhece, especialmente
vendedores e gestores de vendas, donos de empresa, que com certeza esse conteúdo pode ser muito rico para eles. Segue a gente lá, no Instagram, segue a gente no Instagram, caso você ainda não siga, @venda.humanizada, dá 5 estrelas para a gente no Spotify e escreve lá para a gente o que você gostaria, que tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui para os próximos episódios. Foi de bola, abraço. Mais um para conta. Foi.